Vamos falar agora da célula hexagonal compacta. Célula hexagonal compacta é essa que está sendo mostrada aqui. Como é esta célula? Esta célula, a gente pode dizer que ela é formada por três formas, três prismas, muito bem desenhado aqui. Então, é formada por esses três prismas. Então, se a gente for olhar para cá, a gente vai ver que cada um desse prisma, ou cada um desses prismas, vão possuir dois átomos. Então, se ela é formada por três prismas desta forma, então aqui eu vou ter dois átomos e dois átomos. Então, no total, a célula hexagonal compacta possui 6 átomos. E aí, como é que se dá esta conta? Ou como se chega a essa conta? Então, se a gente olhar aqui esse prisma, a gente vai ver que este ângulo aqui, ou seja, este átomo aqui e o átomo que está lá atrás, lá do outro lado, isso aqui vai ter um ângulo de 120 graus. Tá? Então, esses átomos aqui, eles estão ou pertencem 1/6 dentro dessa estrutura. O átomo que está do outro lado, esse outro aqui, vai ter 1/12. E aí eu tenho um átomo no centro. Então, basicamente, nós vamos ter um átomo no centro, mais 4 átomos vezes 1/6, mais 4 átomos vezes 1/12, o que nos vai dar 2, ou que onde teremos 2 átomos por célula ou ponto de rede, que é essa estrutura toda aqui. Então, aqui são 3 pontos de rede, então nós vamos ter 6 átomos. E quais são os valores, ou o que vale para a célula hexagonal compacta? Célula hexagonal compacta, nós vamos ter basicamente duas medidas. Então, nós vamos ter o parâmetro de rede A, tá? Que é determinado por A0, e esse A vai ser igual a esses dois átomos juntos, tá? Então, está aqui juntinho. Então, isso aqui vale 2R. E essa altura aqui, que vai ser C, que vai ser igual a aproximadamente raiz de 8/3 vezes 2R. E essa relação C sobre A vai ser, de forma ideal, igual a 1,633. Existem poucas variações em relação a esse número mostrado aqui. Então, nós vamos ter variação muito pequenininha, então, para efeito de aproximação, se colocando esses valores, a gente consegue fazer os cálculos. E aqui, brincando com geometria, a gente consegue calcular o volume da célula unitária, ou volume desse prisma, vai ser igual a ao quadrado vezes c vezes cosseno de 30. Tendo-se o volume, o número de átomos, nós podemos calcular, por exemplo, a densidade de um metal que se cristaliza em um sistema hexagonal compacto, que aí basicamente nós vamos ter berílio, magnésio, titânio, zinco. Então, esses são aqui estão as características da célula hexagonal compacta. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais dela também. Aqui do lado, ou melhor dizendo, passando aqui para o próximo slide, nós temos o resumo de todos os parâmetros estudados até agora. Então, nós temos célula cúbica simples, célula cúbica de corpo centrado, célula cúbica de face centrada e célula hexagonal compacta. Cúbica simples, parâmetro de rede, 2R. Cúbica de corpo centrado, parâmetro de rede, 4R sobre raiz de 3. Cúbica de face centrada, parâmetro de rede, 4R sobre raiz de 2. Hexagonal compacta, 2 parâmetros de rede, A, 2R e C, igual a 1,633 vezes A. Número de átomos por célula, cúbica simples, 1. Cúbica de corpo centrado, 2. Cúbica de face centrado, 4.
hexagonal compacta 2, que no final aqui das contas são 6, por causa da junção dos três prismas. Número de coordenação, ou seja, o número de vizinhos, cúbica simples 6, cúbica de corpo centrado 8, cúbica de face centrada 12, hexagonal compacta 12. Fator de empacotamento, ou seja, o quanto da célula está ocupada por átomos, 52% para a cúbica simples, 68% para a cúbica de corpo centrado, 74% para hexagonal compacta e cúbica de face centrada. Então a gente pode notar aqui que hexagonal compacta e cúbica de face centrada têm parâmetros muito semelhantes, tá? Então aqui a gente vai ter para a célula cúbica de face centrada ferro, cobre, ouro, platina, prata, chumbo. Para hexagonal compacta, titânio, magnésio, zinco, berílio, aí vai, tá? Então essas duas células unitárias têm muito em comum. Vimos até o momento que os materiais metálicos eles podem se cristalizar na estrutura cúbica simples, na cúbica de corpo centrado, na de face centrada, na hexagonal compacta. E aí, dentro desses materiais metálicos, existem outros materiais. Existem materiais que, além de estar nessa configuração, eles apresentam possibilidade de mudança de estrutura cristalina. Então, se a gente olhar aqui na tabela, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui ferro sendo cúbica de corpo centrado, nós temos ferro sendo cúbica de face centrada. Nós temos titânio sendo cúbica de corpo centrado e nós temos titânio sendo hexagonal compacta. Então, o que é que acontece com esses metais? Qual a característica que esses metais apresentam? Então, esses metais apresentam o que a gente chama de alotropia ou polimorfismo. Começando aqui pelo polimorfismo, é um fenômeno no qual um sólido, metálico ou não, tá? Que aí entra as cerâmicas no meio, pode apresentar mais de uma estrutura cristalina dependendo da temperatura e da pressão. Então vamos pegar aqui o exemplo do ferro. Então o que é que acontece com o ferro? Em temperaturas até 911 graus Celsius, então aumentando aqui a temperatura, então até 911 graus Celsius, o ferro tem uma estrutura CCC, que também é conhecido como ferro delta. Aumentando a temperatura entre 911 e 1392, ele passa a ser uma estrutura CFC, conhecido como ferro gama. E acima de 1392 até 1536, passa a ser ferro alfa, que volta a ser CCC. Então, aumentando a temperatura, modificou a estrutura cristalina. Ao se diminuir a temperatura, se modifica a estrutura cristalina. E essa mudança de estrutura cristalina no ferro vai ser muito útil para a produção daquele elemento ou daquele material que nós chamamos de aço, que é, por base, uma estrutura de ferro mais carbono. O átomo de ferro grandão, átomo de carbono pequenininho. Então a gente consegue colocar esse átomo de carbono dentro da estrutura do ferro. Tá? Mas aí são cenas para os próximos capítulos. Se a gente pegar somente os materiais puros, por exemplo, o carbono, a gente tem essa variação de mudanças de forma. Tá? Então o diamante ele pode aparecer de forma natural, que aí também pode ser sintético, tá? Mas vamos pegar aqui de forma natural, a gente vai ter diamante e grafite. Então tudo é feito por carbono, mas a estrutura do diamante é uma espécie de 3D com ligações covalentes, ou seja, ligações extremamente fortes, enquanto a grafite basicamente são lâminas de carbono, que dentro dessas lâminas eu tenho ligações fortes, mas entre uma lâmina e outra ligação fraca. Então,
Por isso que quando a gente usa o lápis de grafite, ele se desgasta muito facilmente em contato com o papel. Por isso que o grafite é utilizado, por exemplo, para servir de lubrificante seco, porque essas camadas se soltam muito facilmente em relação ao carbono que está dentro da camada. E aí, extrapolando, nós temos a questão das bookbolas e booktubos e nanotubos, que aí você começa a brincar. Então eu tenho o carbono e saio fazendo estruturas, está tudo feito artificialmente, tá? São bolas, são esferas, e aqui são os nanotubos de carbono, que basicamente é a ideia de só ligações covalentes e numa estrutura numa estrutura que aí faz com que as ligações internas desse material aqui sejam muito fortes e, consequentemente, as propriedades mecânicas muito boas.